quase finalizou ontem, que é a do melhoramento. Com relação ao melhoramento e também à inseminação artificial, né? Então, conforme a gente tinha visto, para o apicultor é interessante ele ter uma ficha. Nessa ficha, tenha ele, nesse caso aqui, 8 colmeias. Aí tenha ele 10, 20, até 50 colmeias, ele vai fazendo uma marcação. Então, para cada colmeia, ele vai dando nota de 0 a 10. Por exemplo, vamos supor a colmeia 1, tá? Então, logicamente, o mais importante é a produtividade. No caso, o apicultor que produz mel ou que produz própolis, o principal dele é a produtividade. Lembrando que a nossa média nacional é baixa. Então, no Brasil, produz-se aí entre 18 a 20 quilos por ano por colmeia de mel, que é uma média baixa. Tem país que produz 60, 70, até 80 quilos por ano, tá? Então, isso daqui é o principal que ele vai marcar. Mas também, ele vai marcar o quê? Defensividade, conforme a gente viu ontem, a gente não quer que a abelha seja muito agressiva, porque pode trazer problemas. Ataque de animais, né? Até ataque a seres humanos. Então, a gente quer que a agressividade dela seja baixa. Que a enxameação seja baixa também. O que é enxameação? É quando as abelhas vão formar um novo enxame, né? Daí elas acabam saindo, uma parte delas acaba saindo da nossa colônia, e obviamente a gente vai ter perda de abelhas aí. Então a gente quer que a enxameação seja baixa. A resistividade, a gente vai ver daqui a pouco, comportamento higiênico. Então, a gente quer que o comportamento higiênico seja alto, tá? Ou seja, que ela tenha essa capacidade aí de estar sempre limpando a colmeia, né? De estar retirando animais mortos, abelhas mortas, larvas mortas, né? Então, a resistividade que a gente quer que seja alta. E, por último, a sanidade. Então, a gente vai ter, por exemplo, o ácaro varroa. Então, tem como o apicultor ver se a colmeia dele está tendo muito ácaros, tá? Então, ele vai lá, recolhe a abelha e leva ela para o laboratório, vamos supor, ou para uma bancada, né? E de lá ele vai contar, dessas, vamos supor, ele recolhe 20 abelhas. Ele vai contar quantas delas tem ácaro e o número de ácaro. Isso na colmeia 1. Daí ele vai para a colmeia 2, faz a mesma coisa, na colmeia 3. E assim ele vai vendo o que? A sanidade, vê o número de ácaros que tem em cada colmeia, tá bom? A produtividade, ele vai ver de quanto mel ele comeu, ele produziu por colmeia, né? A defensividade, vai ver qual colmeia é muito agressiva, daí ele dá nota baixa. Enxameação, se ele percebe que está tendo enxameação em algumas colmeias, daí também ele dá nota baixa. E o comportamento higiênico, que ele vai ter aí uma maneira que a gente vai ver daqui a pouco, de ver se esse comportamento higiênico está sendo adequado. Então, com relação ao ácaro varroa, o que é o ácaro? O ácaro que parasita as abelhas. Enormes à procura de comida. Nas suas curtas vidas, cobrem uma área de cerca de 1.200 km. Elas recolhem pólen e néctar para a colmeia e, enquanto o fazem, são também polinizadoras de muitas culturas. Deste modo, ajudam-nos a produzir quantidades suficientes de alimentos. Mas as abelhas estão sob ameaça de um variadíssimo número de fatores, incluindo doenças, pragas, erros dos agricultores e dos apicultores e ainda o clima. Uma praga provocada por um parasita minúsculo é uma ameaça particularmente importante, o ácaro varroa. Quando infectada por este parasita, a colónia irá morrer no prazo de 1 a 3 anos se o apicultor nada fizer. Assim que entra na colmeia, o ácaro varroa multiplica-se nas células de criação, onde a rainha deposita os seus ovos.
Pouco antes das abelhas obreiras opercularem as células da criação, as fêmeas deste ácaro deslizam para o interior da célula. Elas usam as suas peças bucais para sugarem os fluidos corporais das larvas das abelhas e, a seguir, depositam os seus ovos nas células da criação. As formas jovens dos ácaros varroa também se alimentam das larvas das abelhas. Assim, quando nascem, as abelhas estão enfraquecidas e muitas vezes infectadas com vírus que reduzem a sua esperança de vida. O ácaro varroa pode também ser transportado pela abelha para o interior de outras colmeias. Por exemplo, quando as abelhas se perdem no voo ou roubam mel. Para prevenir isto, os parasitas devem ser combatidos após a última cresta. Por exemplo, o apicultor pode suspender tiras de plástico entre os quadros de criação. Estas tiras contêm uma substância ativa especial que se agarra às patas das abelhas. Assim, elas distribuem-na por toda a colmeia. Quando os ácaros varroa entram em contacto com a substância ativa, morrem e caem. O apicultor pode, deste modo, verificar que o tratamento foi eficaz e que as abelhas estão bem preparadas para o próximo inverno. Então, existem colônias, principalmente nas africanas, que são naturalmente mais resistentes a esse ácaro, tá? Então, aquela história, ele vai ter diversas colmeias. Então, ao longo do tempo, ele vai o quê? Marcando, selecionando as colmeias que são menos atingidas pelo ácaro varroa. As que são menos atingidas, ele vai dando nota alta aqui, no quesito sanidade. Tá? Então, o ácaro é transportado pela abelha adulta, mas também é uma doença da cria. A gente viu que ele cai dentro do alvéolo e acaba infectando as larvas, principalmente as larvas do zangão. Vou pegar meu celular aqui só um pouquinho. Esse ácaro esse zangão foi tirado aqui desses alvéolos. Então, com um alvéolo apenas, olha quantos ácaros que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4 ácaros fêmeas. Então, as fêmeas são as marrons. O macho, ele é branco. Vamos ver se a gente encontra. Olha aqui, ó, abri outro alvéolo do zangão. Olha quanto. Por que a varroa prefere? Vira mais. O zangão? Levanta. Para filmar minha mão. Presta atenção ali para filmar minha mão. Isso. Então, assim, por que a varroa prefere o alvéolo do zangão? O zangão demora 24 dias para nascer. Então, enquanto que ele está se preparando para o nascimento, depois dos 24 dias, entra um ácaro. Assim que o opérculo se fecha, entra um ácaro fêmea aqui dentro. A cada 30 horas, esse ácaro fêmea vai fazer a postura de um ovo. O primeiro ovo vai ser um macho. Então, a varroa ela acaba fecundando com os irmãos. E até que nasce uma abelha, sai de dentro do alvéolo 5, 4, 6 varroas fecundadas, prontas para fazer o mesmo processo. Entendeu? Para começar a mesma coisa. Então, aqui, ó, olha como é fácil a infestação. Às vezes a gente vê colmeia cheia, não tem produção. Por quê? Porque tem excesso de varroa. A varroa causa deficiência nas asas, paralisa a abelha, prejudica o enxame, consome a alimentação, prejudica a força da colmeia. Tá? Vamos tirar mais um aqui só para confirmar, vamos ver se... Ele surge do alvéolo. Isso, então o maior problema hoje da apicultura é o excesso de zangão que o apicultor deixa produzir por deixar isca, por deixar... Olha aqui o outro, aqui, ó. Tô tirando agora, gente. Olha que loucura. Isso. Então, assim, ó, para controlar isso aqui, a fita de ácido oxálico é excelente. Tu coloca a fita, quando ela atingir a temperatura interna da colmeia, ela começa a evaporar, o que faz com que aumente o grooming da abelha. A abelha começa a se limpar mais, ela começa a fazer o comportamento higiênico entre elas e começa a eliminar a varroa, tá? Outra coisa, se colocou a fita, não resolveu, o próximo passo é o melhoramento genético. Na verdade, é o primeiro passo. Nós temos que ter rainhas. É a mesma. Nós temos que ter rainhas que façam esse comportamento excelentemente. Quanto mais elas fizerem, menos varroa vai ter no nosso enxame. A rainha passa para a prole dela uma genética de comportamento de limpeza. Você entendeu? Então, é isso que a rainha tem que passar. Por isso que não é viável deixar
isca, porque a abelha vai produzir zangão na oportunidade que ela tiver, vai produzir zangão e a varroa vai ser oportunista para entrar aqui e fazer o que quiser. E ela... O professor caiu. Esqueci do som, desculpa. Então, a gente vê o quê? Que o controle do ácaro é um dos itens aqui, né, que a gente vai levar em consideração. Por exemplo, a gente vê que na Europa, esse ácaro é um problema muito sério, tá? Aqui no Brasil existem linhagens, principalmente as africanas, que são mais resistentes ao ácaro. Então, a gente faz um controle genético, um controle já aqui na nossa ficha. Então, a gente vai dando nota. Se a colmeia estiver infestada de ácaro, a gente já vai, obviamente, dar uma nota muito baixa. Por quê? Porque é melhor você fazer um controle genético do que fazer um controle sanitário. O que é o controle sanitário? É a introdução do acaricida, né, que é o veneno que vai matar o ácaro, dentro da colmeia. Porque esse veneno acaba indo para o mel, tá? Daí a gente deixa de ter o mel orgânico. É veneno, professor? É ácido oxálico que ela usa. Ácido oxálico é veneno? Exatamente, já é um controle químico, né? Tem o veneno que é o acaricida mesmo. O ácido oxálico seria a primeira etapa. Mas o jeito que está infestado ali vai demorar muito tempo para ela conseguir sanitizar essa colmeia, né? Então, o melhor é ir selecionando colmeias que já são resistentes ao ácaro, né? Do que ficar aí tratando quimicamente, daí você trata, daí ele volta, daí elimina, daí ele volta, vai ficar essa briga, infelizmente, né? Então, procurar deu colmeias isso aí, que já... melhor queimar, né? Aqui deu Oi? esse problema, é melhor queimar, né? Felizmente, se tiver ali no meio do seu apiário ali, infelizmente, tem que desinfestar, vamos dizer assim, né? Porque dá para ver ali que às vezes a abelha leva de uma colmeia para outra e, nossa, daí é um problema sério. Então, melhor eliminar mesmo e, se for possível, queimar, né? Então, essa seria só aqui, o ácaro, nós estamos trabalhando só nessa coluna aqui, né? Daí depois vão ter as outras colunas. Procurar o quê? Selecionar a colmeia que tem a maior produção, que não seja agressiva, conforme a gente viu ontem, né? Defensividade, ou seja, a agressividade tem que ser baixa, para evitar problemas aí com acidentes, com animais, até acidente com seres humanos. A enxameação também tem que ser baixa. O problema da africanizada é que ela enxameia muito. Como ela vai produzindo muito excesso de operárias, ela tende a enxamear. Então, procurar uma que enxameie pouco. E a resistividade como se diz, é relativa, né? É relativa ao comportamento higiênico, tá? Que a gente vai ver, tem um vídeo aqui que vai falar exatamente do teste por comportamento higiênico, que eu ia passar ontem, acabei não passando, mas hoje ele fala aqui como é feito aquele método, né? Tem 2 métodos, na verdade.
Um minutinho só aqui. O tal do comportamento higiênico. E o melhoramento genético de abelhas é comum no Brasil desde a década de 1960. Mas uma técnica em especial anima produtores de diferentes regiões do país: a reprodução artificial de rainhas. O trabalho exige paciência, mas é recompensador. A produção de mel pode chegar a 70 quilos, isso mesmo, 70 quilos por colmeia. É um longo caminho a se percorrer. De acordo com dados da Confederação Brasileira de Apicultura, atualmente o Brasil ocupa a 9ª posição no ranking mundial da produção de mel. Por ano, os apiários brasileiros produzem pouco mais de 45 mil toneladas do produto. A média por colmeia fica em torno de 18 quilos ao ano, número bem abaixo de países como China e Argentina, por exemplo, que atingem mais de 100 quilos por colmeia. Então é aí que tem que ser melhorado. A gente ainda está em 18 a 20 quilos por colmeia por ano. Argentina, China, mais de 100 quilos por colmeia por ano. O Brasil apresenta em relação às condições territoriais, de clima, de todo um ambiente favorável para o cultivo de abelhas, proporciona, assim, um crescimento. O Brasil tem todas as condições aí de ser uma potência mundial, de ficar ali entre os primeiros produtores de produtos, fornecendo produtos apícolas. Segundo Renata, que é mestre na área de concentração, qualidade e produtividade animal, o segredo está no melhoramento genético. Um programa de melhoramento genético se baseia em 3 pilares aí fundamentais, que seria as boas práticas, a adoção de boas práticas de manejo, a substituição de rainhas e a inseminação instrumental. Então, é o caminho que a gente vê para os apicultores melhorarem, entrarem aí num cenário competitivo e melhorarem a sua produção, melhorando o valor genético das abelhas. O trabalho começou... Então, aquilo que a gente falou ontem, em primeiro lugar, manejo, melhorando o manejo. Segundo lugar, troca de rainha, né? A cada 1 ano a rainha começa a depositar menos, e de preferência ir trocando rainha com outras colmeias e até com outros apiários para evitar e diminuindo a consanguinidade. E o terceiro e último passo seria a inseminação artificial. Mas apenas como forma de pesquisa. Nos últimos anos, muitos apicultores decidiram apostar na tecnologia para aumentar a produtividade. Mas o melhoramento genético vai além. Pode ser usado, por exemplo, para diminuir a agressividade das abelhas, melhorar a sanidade das colmeias e a produção de mel. Para isso, a seleção genética é feita de acordo com o interesse do apicultor. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ricardo adotou a técnica de criação artificial de rainhas de olho na produção de mel, mas encontrou um outro mercado promissor. Sempre a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro arrumar a própria casa, né? Então a gente fez isso vários anos seguidos, a gente está fazendo isso no próprio apiário. Mas a demanda, e a gente viu que isso existe uma carência, principalmente de outros apicultores, a solicitação também é grande para pessoas que querem melhorar a sua produtividade. A atividade feita pelo apicultor no interior de Minas Gerais já tem colaborado com produtores de mel de várias partes do país. Existem alguns estados que já estão enviando as rainhas, fizemos também teste em outros lugares, no Nordeste, e está dando resultados muito satisfatórios. Desde então, o trabalho na fazenda não para. No processo de seleção genética, a escolha dos favos para a transferência de larvas é minucioso. Além da produção do mel, você tem que observar outros fatores também, que seria a parte de sanidade, você conseguir também escolher a parte uma colmeia mais mansa, mais organizada, né? Que tem a abelha também que se localiza melhor que a outra. Então, tudo isso tem que fazer uma observação e o apicultor tem que fazer essa seleção. Com as melhores colmeias selecionadas, o próximo passo é produzir novas rainhas. As larvas são retiradas dos favos e transferidas para estas cúpulas à base de cera. Juntos são adicionadas pequenas gotas de geleia real. Com isso, as abelhas operárias vão ser estimuladas a superalimentarem as larvas, transformando todas em rainhas.
Você faz a enxertia hoje, a transferência que está sendo feita, daqui 10 a 12 dias ela nasce. Daí, assim que ela nasce, ela leva mais ou menos 5 a 6 dias para ela fazer um voo de reconhecimento e depois, posteriormente, fazer o voo nupcial. Aí a natureza se encarrega do resto. No voo nupcial, a rainha pode ser fecundada por até 17 zangões, gerando novas abelhas com todas as características da mãe. Só com este trabalho de seleção genética, Ricardo conseguiu triplicar a produção das colmeias. A média nacional nossa é muito baixa. Nós temos produção nos nossos apiários de 70 quilos por colmeia. Então, já pensou, se nós produzimos no Brasil, fosse uma média assim, razoável de 50 quilos. Quanto que isso não produziria, ia dar um salto na apicultura brasileira. E também falamos em exportação. Com isso, só em substituir a rainha, já que quando você introduz essa rainha e nas primeiras fases de vida dela, ela tem um índice melhor na taxa de postura, isso já proporciona, já reflete na produção. Então, aí ele, 18, já saltou para 70. Então, vamos voltando. Então, com o uso dessa ficha, e só com a substituição da rainha, ele conseguiu aí melhorar de 18 para 70 quilos, tá? Então, só com substituição da rainha por enquanto. Agora, a gente vai entrar na parte da inseminação artificial, que seria um passo... A apicultura é apontada por especialistas como uma boa alternativa de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. No Pará, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária está investindo numa técnica que pode aumentar a produtividade e evitar pragas nos apiários. É a inseminação artificial de abelhas. Dia após dia, estas operárias produzem um alimento muito apreciado no mercado. O mel é o produto mais conhecido, mas não o único a ser retirado das colmeias. Dali saem também o própolis e a geleia real. Motivos não faltam para se investir na apicultura, que é também uma atividade ecologicamente correta. A gente diz que a apicultura, só de você não ter a necessidade de modificar um ambiente, ou seja, de remover a floresta, né, para a criação dela, já que ela sai para voar, para buscar o recurso, já é uma vantagem muito grande. Então, o impacto ambiental da apicultura comparado com a pecuária, por exemplo, é infinitamente menor. Com a ajuda da ciência, a apicultura ainda pode se tornar um negócio bem mais lucrativo. A inseminação artificial de abelhas é uma técnica ainda pouco utilizada no Brasil, mas que nos próximos anos pode ser responsável por um salto de qualidade no sistema de produção, que hoje ainda acontece de maneira bem simples. O agricultor, ou ele capturava um enxame que estava abrigado dentro de uma árvore, ou então ele colocava ninho isca e capturava enxames da natureza. Com isso, não houve melhoramento nem seleção dessas famílias. E com isso, a gente tinha uma série de problemas, como um hábito muito frequente dessas abelhas enxamearem, dessas abelhas serem muito agressivas, de algumas famílias serem muito pouco produtivas. E a única maneira de você melhorar isso é através da seleção genética, ou melhoramento genético. Por enquanto, a Embrapa, em Belém, tem o único laboratório de inseminação artificial de abelhas no norte do Brasil. A pesquisa tem cerca de 1 ano. Através da seleção genética, é possível determinar como serão as novas operárias, mais produtivas, menos agressivas e com características que as tornem menos vulneráveis a pragas como esse bichinho aí, o ácaro varroa. Ele suga o sangue das abelhas, que depois podem gerar descendentes com deformidades. Por isso, a seleção das matrizes é rigorosa. A gente trabalhou com 8 apiários, totalizando 120 colônias, e a gente ia nesses apiários a cada 15 dias fazer coleta de abelhas adultas para avaliar os níveis de infestação de varroa, né? E a cada 30 dias
para fazer coleta de própolis, que seria nossos índices de produção, né? A rainha escolhida como matriz é levada para o laboratório e introduzida em um tubo para facilitar o manuseio. Antes do procedimento, um pouco de CO2, que funciona como anestésico. Para inseminar uma rainha, é necessário fazer a coleta de sêmen de 5 a 10 zangões. Já inseminada, ela volta para a colônia. Para facilitar a identificação, é marcada com tinta. 48 horas depois, começa a depositar os ovos. São cerca de 500 por dia. As vantagens da técnica aparecem nos números. Se a média nacional do estado do Pará são 25 quilos, e a gente pode ter um material que vai dar aí 80 quilos, 90 quilos de mel, né? Eu não preciso, por exemplo, se eu tenho 40 caixas num apiário, me produzindo 20 quilos cada uma, e se eu tenho agora só 20 caixas produzindo 80 quilos por apiário, eu diminuo o meu investimento, eu diminuo o meu gasto com manutenção, eu diminuo a pressão, né, dos indivíduos, que essa abelha que a gente trabalha é um animal exótico, sobre esse meio ambiente, né, onde eu vou estar intensificando a produção. A apicultura, mesmo sem a seleção genética, requer conhecimento técnico, o que pode garantir maior produtividade e evitar acidentes. Para quem vai trabalhar assim pertinho de uma colmeia, a fumaça é fundamental. Quando querem atacar, as abelhas exalam um odor que funciona como uma espécie de chamado para as outras. A fumaça prejudica essa comunicação. Sem ela, mesmo que você esteja usando roupa especial, melhor mesmo é manter distância. A colônia ali, em si, ela tem a sensação, né, de que a floresta está incendiando, né, de que a mata, a floresta está pegando fogo. Com isso, ela vai beber mel, ela começa a beber mel, né, para que ela possa armazenar, né, no papo esse mel, e, consequentemente, ela fica com muito mais dificuldade, porque o abdômen fica mais túrgido, fica mais endurecido, e ela tem dificuldade tanto de voo, um pouco mais de dificuldade de voo, e um pouco de dificuldade para flexibilizar o seu abdômen para ferroar, né, o apicultor. Por enquanto, a inseminação artificial é feita apenas com abelhas africanizadas, aquelas que têm ferrão. Mas já existem pesquisas para a utilização da técnica também em outras espécies. A gente espera que esse laboratório montado para a inseminação de Apis mellifera, que é a abelha africanizada, também sirva para a gente iniciar, né, tentativas de fazer esse cruzamento em abelhas nativas também. Até então a gente fez alguns ensaios, viu que é possível, mas como eu falo, é uma coisa demorada, não é difícil, né? E a gente espera que nos próximos anos a gente venha a ter sucesso nisso. Responsável pela reprodução da espécie. E depende dela também a harmonia dos trabalhos da colônia. É isso mesmo, sem uma rainha saudável e fértil, a colmeia enfraquece e cai a produtividade de mel. Por isso, na Estação Experimental da Epagre, em Videira, é desenvolvido o projeto Seleção de Abelhas Rainhas. Nossa equipe foi lá conferir. A vida numa colmeia é muito organizada. Abelhas operárias, zangões e a rainha têm funções definidas e cada membro da colônia cuida da sua parte. É uma das sociedades mais bem organizadas em todo o reino animal. E dentro dessa família, a mestra é a abelha rainha. Não é difícil diferenciar a abelha rainha em uma colmeia. Ela tem quase o dobro do tamanho das operárias e em volta dela sempre tem muitas abelhas que ficam paparicando a mãe. Não poderia ser diferente, já que ela é tão valiosa. A rainha vive em torno de 5 anos. Quando ela envelhece, a colônia trata de criar uma nova rainha. Mas esse trabalho pode ter a ajuda dos produtores e pesquisadores. A abelha rainha é a peça mais importante de uma colmeia. Ela é a líder da colônia, a mãe das operárias e dos zangões. Hoje nós vamos conhecer o projeto de seleção de abelhas rainhas,
desenvolvido aqui na Estação Experimental da EPAGRE de Videira. A seleção das abelhas rainhas teve início em 2010, com um projeto financiado pela FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 8 apiários foram formados, abrangendo 7 regiões do estado. Nessas regiões, apicultores de 12 municípios doaram as matrizes, aquelas que eles julgavam ser as mais produtivas e mansas. Durante 2 anos, as colônias foram avaliadas e as que se destacaram forneceram material para a produção de novas rainhas, que passaram a fazer parte do apiário de seleção estadual, localizado na Estação Experimental de Videira. O que você faz aqui nas colônias que contribui para o melhoramento genético das rainhas? Bom, primeiramente nós selecionamos as que apresentam maior comportamento higiênico, que é justamente são as abelhas que têm maior capacidade de estarem se defendendo contra doenças e parasitas. Tá? E é isso que nós preconizamos na apicultura. Em segundo lugar, nós avaliamos a questão da produtividade, que não basta ela ser higiênica, mas não ser produtiva. Então, elas também são avaliadas quanto à produção de mel. E a partir das melhores, nós reproduzimos as rainhas, né, fazemos filhas dessas colônias, para então dar continuidade ao processo de seleção. Então, vamos ver na prática como é que isso funciona? Vamos lá. Bom, nós vamos realizar agora um teste do comportamento higiênico, que é a principal característica para... Então, aí que eu queria mostrar, na verdade, perceba, ela já falou que já procurou iniciar com abelhas mais mansas, né? E também com alta produtividade de mel. Então, aí ela está trabalhando mais especificamente com o tal do comportamento higiênico. A gente vai ver aí como é feito agora. Qual nós estamos selecionando as nossas rainhas. Então, para a realização desse teste, nós selecionamos um quadro com crias fechadas de operárias, com idade entre 17 e 18 dias. Bom, selecionado o quadro com as crias na idade certa, nós utilizamos esse molde, que contém aproximadamente 100 alvéolos, e recortamos esse pedaço. Esse pedaço de favo, ele é congelado, então, por 24 horas, e após ele é devolvido à colônia. Bom, 24 horas após, então, com as crias já mortas por congelamento, nós vamos devolver esse pedaço de favo à colônia. Então, ela retirou 100 favos, aproximadamente, matou o que estava ali dentro e devolveu. Outra maneira seria ela vir e furar cada um dos 100 favos aqui. Mas ela foi lá, retirou, colocou na geladeira, todas as abelhas aí morreram, agora ela vai verificar se as operárias vão limpar esse favo com abelhas mortas. Para 24 horas após, então, verificar novamente a limpeza realizada pelas abelhas. 24 horas depois, é hora de ver como é que está esse quadro, né, esse recorte das crias que morreram por conta do congelamento. Exatamente. Então, agora nós vamos verificar o resultado do nosso teste do comportamento higiênico. Bom, como vocês podem observar, então, essa colônia apresentou 100% de comportamento higiênico, com a totalidade das crias mortas por congelamento removidas em 24 horas. Esse teste nós realizamos ele periodicamente em todas as nossas colônias matrizes, né, que são as colônias que nós já estamos avaliando ao longo de vários anos, e juntamente com outras características, como baixa infestação por varroa e alta produtividade de mel, é um dos testes que é realizado com o objetivo de selecionar essas colmeias que serão as produtoras de novas rainhas. Bom, então o primeiro passo para a produção de rainhas, após selecionadas as matrizes com as melhores características, é a escolha de quadros que... Então, aí, ela está trabalhando aqui nessa coluna.
Não, desculpa, aqui seria mais com relação ao ácaro varroa, né? Ela está aqui, ó, comportamento higiênico, resistividade. Então, aí também ela vai dar notas, não é isso? Então, é assim que é feito o comportamento higiênico, né? E selecionada a rainha, a gente vai para o último passo, que seria a tal da inseminação artificial. Um minutinho só, que está abrindo aqui. Você que acompanha o Globo Rural já deve ter visto reportagens sobre inseminação artificial. A técnica de introduzir o sêmen de um bom reprodutor em uma fêmea selecionada tem melhorado a genética e a produtividade dos nossos rebanhos. O que a gente nunca mostrou foi essa técnica aplicada em abelhas. E olha, é um processo minucioso, impressionante até, como mostra a repórter Camila Marconato. Uma flora espetacular, um clima favorável. A vocação do Brasil para a criação de abelhas, ninguém discute, principalmente depois que dominamos as técnicas para lidar com as africanizadas. Mistura de abelhas europeias com africanas que, embora agressivas, são muito mais produtivas. Graças a elas, a produção de mel, própolis, geleia real cresceu muito no país. Só nossa produtividade média por colmeia que não anda lá essas coisas. 20, 25 quilos de mel por ano. Para o biólogo Ademilson Spencer, pesquisador da Universidade de São Paulo, com as flores que tem, o Brasil poderia chegar facilmente a 80 quilos. Mas para isso teria que investir em melhoramento genético com inseminação artificial de abelhas. A produtividade está intimamente relacionada com o melhoramento genético. E sem inseminação, você não tem um melhoramento genético feito na sua totalidade. Vale lembrar que toda colmeia é composta pela rainha, abelha maior com uns 2 centímetros e mãe de todas as outras, pelas operárias, bem parecidas com a rainha, mas menores, cerca de 1,5 centímetros, e pelos zangões, machos de tamanho intermediário e com um corpo um pouco mais robusto. A ideia do pesquisador, então, é coletar sêmen de zangões de elite e introduzir em rainhas selecionadas para gerar colmeias mais produtivas. O assunto não é novo, não. A técnica já frequenta os laboratórios de pesquisa das universidades aqui do Brasil desde a década de 1960. Mas só agora ela começa a dar as caras numa produção comercial. E muito graças aos esforços do apicultor César Ramos Júnior, que viu a inseminação na rotina de criadores de países como Argentina e Estados Unidos e correu atrás. Conheceu o Dr. Spencer e propôs uma parceria. O que fazer nós sabemos, agora como fazer que é a dificuldade. Então essa parceria que a gente tem com os pesquisadores da USP é isso, colocar a pesquisa na prática. O acordo firmado entre o apicultor e a universidade vai até 2015. O zootecnista colombiano Omar Martínez, doutorando da USP, coordena os experimentos. O que a gente tenta fazer? Criar um programa de melhoramento genético e fazer parcerias com produtores para poder levar esse material, essa tecnologia no campo. O negócio principal do César é a produção de uma própolis rara e com propriedades medicinais, a própolis verde. O apicultor conta hoje com 3.000 colmeias para abastecer sua empresa, que fica no município de Bambuí, em Minas Gerais. Nesta região, as abelhas encontram o alecrim do campo, planta que fornece a resina que elas usam para fazer essa própolis, que é muito valorizada no mercado internacional. A abelha coleta essa resina das plantas e acrescenta cera, né, e parte da sua saliva, fazendo a composição final da própolis, né, que são essas paredes aqui nas prepas. Tudo é própolis. Isso aqui tudo é própolis, para proteger a colmeia. O trabalho de pesquisa aqui vai ser todo voltado para a produção de própolis verde, mas poderia ser para diminuir a agressividade das abelhas, melhorar a sanidade das colmeias, a produção de mel. A seleção genética é feita de acordo com o interesse do apicultor.
Para dar início ao programa, César e Omar escolheram as 50 caixas mais produtivas da empresa. A nossa produção média anual é por volta de 1,5 kg a 2 kg de própolis por colmeia ano, né? E dentro do nosso grupo, algumas se destacam. Chegam a produzir aí 3 kg, 4 kg, tem algumas que chegam até 6 kg de própolis por ano. E é isso que vocês estão buscando? Isso que nós estamos buscando. No processo de seleção, não é só a produtividade que conta. Eles observam também outras qualidades importantes, como a resistência a pragas e doenças. O pesquisador recolhe exemplares das caixas escolhidas para avaliar no laboratório a incidência de parasitas, especialmente a varroa, ácaro que suga a hemolinfa, o sangue das abelhas. Agora, por exemplo, Omar está fazendo um teste para avaliar o comportamento higiênico desta colmeia. Para isso, delimita uma área e mata 100 crias na fase de pupa. Não preciso ir um por um, estou matando o material que está ao interior de cada célula. O que se... Então é semelhante ao que a professora fez, só que ela congelou. Aí ele vai matando com uma agulha mesmo, né? Uma boa colmeia é que no dia seguinte, toda essa área esteja limpa. Aqui nesse outro apiário, a gente já tem um teste do comportamento higiênico pronto para mostrar, já com 24 horas, não é isso, Omar? Isso mesmo. E olha aqui que interessante o nosso resultado de comportamento higiênico. Olha, nossos alfinetes. Certinho, né? Se você percebe, ó, uma colmeia totalmente 100% higiênica, mas não podemos esquecer que a gente não pode se basear só numa observação. Depois de muito testar, Omar escolheu as 10 colmeias campeãs e as levou para o campus da USP, em Ribeirão Preto, São Paulo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é produzir rainhas das colmeias que foram selecionadas lá em Bambuí, tá certo, Omar? Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos. O processo de produção de rainhas, já praticado por muitos apicultores no Brasil, é fundamental para fazer a inseminação. Uma rainha nada mais é do que uma larva comum que recebeu uma superalimentação. Funciona assim. Numa colmeia, quando a rainha fica velha, fraca ou morre, as operárias naturalmente escolhem algumas larvas para alimentar exclusivamente com geleia real, formando essas células de cria maiores, as realeiras. A primeira que nasce mata as outras e vira a nova rainha. Na produção artificial, Omar coloca essas cúpulas plásticas nas caixas escolhidas. Inicialmente, quando elas são novas, é bom deixar por uns 2 a 3 dias. Para perder o cheiro do plástico. Do plástico, mas após que você começa a trabalhar com elas, com 24 horas é mais que suficiente. Essas cúpulas vão para o laboratório junto com um favo de cria com larvas de 24 horas. Depois, é colocar uma gota de geleia real diluída em água destilada no fundo das cúpulas e cuidadosamente transferir a larva para lá. E é assim mesmo, de cabeça para baixo, que elas vão voltar para colmeias que estejam sem rainhas ou com rainhas presas na parte inferior da caixa. Órfãs e tendo ali as cúpulas maiores à disposição, as abelhas operárias serão estimuladas a alimentar as larvas somente com geleia real, transformando todas elas em rainhas. Passados 10 dias, as cúpulas aceitas e fechadas dentro da colmeia vão para uma estufa com umidade e temperatura controladas. Elas são tiradas dos sarrafos, colocadas em frascos individuais para as rainhas nascerem. Agora, isso já é um processo de melhoramento genético? Sim, né? Lógico, porque a gente está escolhendo a mãe dessas rainhas, por características de produção. Para acelerar o processo de melhoramento, Omar costuma mandar para o César, em Bambuí, algumas dessas rainhas virgens para se acasalarem lá, naturalmente. Só desse jeito a produção já aumenta. Uma marquinha colorida identifica a rainha. Ela vai para uma gaiola apropriada junto com mais... Então, aí é o primeiro passo, já selecionou a rainha. Lembrando que a rainha é 50%, tá? Então, só do apiário receber essas rainhas já vai aumentar a produção e muito ainda. Só que, além disso, ele ainda seleciona o zangão, que a gente vai ver agora. 7, 8 operárias, que no transporte vão se alimentar de uma pasta de açúcar e mel. Aí as operárias vão pegar esse alimento, transformar em geleia real e alimentar a rainha. Isso mesmo.
E é por Sedex que elas chegam ao seu destino. As que ficaram aqui voltam para a colmeia dentro de uma telinha. Com mais 5, 6 dias, elas atingem a maturidade sexual e estão prontas para a inseminação. Na natureza, esse seria o momento em que a rainha deixaria a colmeia para fazer seu voo nupcial. Zangões de diversas partes sentiriam seu cheiro a quilômetros de distância e iriam ao seu encontro. Nessas imagens feitas pelo Omar, centenas de zangões tentam acasalar com a rainha virgem presa numa gaiola. Entre 7 e 17 deles conseguem. Cada um deixa de 6 a 10 milhões de espermatozoides dentro dela e morre em seguida. Esse material migra para a espermateca, uma estrutura que a rainha tem no abdômen e que conserva o sêmen ativo por toda a sua vida, que na natureza pode passar de 2 anos. De volta ao nosso processo de inseminação, com as rainhas virgens preparadas, é hora de se preocupar com o pai. Uma colmeia forte, bem alimentada, pode suportar até 1000 zangões. Na teoria, a gente precisa só de 8 deles para inseminar uma rainha. Mas na prática, temos que capturar bem mais, né, Omar? Um zangão, na teoria, maduro, pode produzir até 1 microlitro de sêmen. Como a gente está trabalhando com zangões que não estão marcados em diferentes cidades, alguns deles podem ter mais ou menos quantidade de sêmen. A fumaça traz os zangões até a superfície da colmeia. Pacientemente, Omar procura e coleta um a um. Tenta pegar pelo menos uns 30 deles para cada rainha que pretende inseminar. A grande coisa, Omar, é pegar o zangão de uma colmeia que seja muito produtiva, né? Os ovos fecundados dão origem a fêmeas, sejam elas operárias ou rainhas. Os ovos da rainha que não são fecundados dão machos. Então, o zangão daqui é única e exclusivamente filho da rainha. Então, por isso tem que ser uma rainha boa. Toda a informação genética da mãe. Para extrair o sêmen, Omar vai ter que matar o macho. Viro as asas, faço uma boa pressão da cabeça e do tórax. Aí, ele fez a primeira versão. A versão é sair... O aparato reprodutor masculino. Tá. Com muito cuidado, a gente faz a versão completa. E aí você pode observar o muco e o sêmen. A diferença é sutil. O sêmen é meio alaranjado, já o muco mais branquinho. Um microscópio e uma seringa de precisão ajudam a coletar só a parte mais escura. O processo é repetido inúmeras vezes. Nem todos os zangões têm sêmen. Esse é um zangão que ele ainda não está maduro, totalmente maduro. Vocês veem que ele está totalmente vazio. Esse descarta. Descarta. Eu tento ajudar. E vai segurar as perninhas. Só as perninhas. Só calma. Só olha o meu dedão aqui por cima. Com essa mão, vai levar as asas para trás. Ó. Vai deixar assim, calma. 2 para lá e 2 para cá. Ah, meu Deus. Falta uma asa só. E uma perna. Isso. Vai fazer uma pressão na cabeça e no tórax. Smile. Smile, faz força. Ih, mas o meu já Isso que dá na mão de uma mulher. O meu foi sucesso total. Dá para tirar o meu? Tá. Devagar, todo o sêmen que precisamos vai sendo armazenado no capilar. Um equipamento especial vai ajudar a preparar a rainha para receber o material. São 2 ganchos para abri-la, um lugar para apoiar a seringa com o sêmen e um tubinho de acrílico para prendê-la. Esse equipamento tem uma entrada de CO2, que é o cilindro que a gente tem aqui do lado. Ele adapta aqui e simplesmente anestesia a minha rainha. Ela adormece. Mesmo com a rainha anestesiada pelo CO2, o gás carbônico, o processo todo exige muita delicadeza. Repare como o gancho maior segura o ferrão da rainha. Com qualquer movimento brusco, simplesmente eu perco minha rainha. Omar posiciona a seringa com o sêmen. Tem que ficar na angulação perfeita. E no plano perfeito. Para entrar bem na vagina. São no mínimo 8 microlitros de sêmen por rainha.
vamos, com cuidado, remover a agulha. E a rainha está inseminada. Aí você faz um carinho, fala, eu sou o pai das tuas crianças. Omar aproveita a anestesia e corta uma das asas da rainha inseminada para que ela não tente nenhum voo nupcial. Ele ainda cola um número em seu tórax para identificá-la e devolve nossa matriz para a gaiolinha, para que ela acorde lá. E 24 horas após a inseminação, ela vai receber mais um choque de CO2. Esse CO2 vai ajudar a ativação dos ovários, a migração espermática e ajuda para a rainha começar a nossa postura. As abelhas inseminadas ainda estão sendo avaliadas na universidade. Devem começar a chegar ao apiário do César, em Bambuí, só daqui a uns 6 meses. A gente sabe que é a longo prazo, não é curto prazo o resultado, mas a gente espera no final um resultado muito positivo no aumento da produção da própolis verde, tanto em quantidade quanto na qualidade, que esse é o nosso foco. Ainda vai levar alguns anos até que saibamos exatamente quanto esse processo todo vai contribuir para aumentar a produção de própolis verde do César. Mas os ganhos virão, ainda mais se inspirados por essa experiência, outros criadores